Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1. A Bíblia Sagrada nos diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: o que a oração perseverante pode nos ensinar? Jesus então inicia essa parábola contando para o seu público a história de uma viúva, a qual ele não atribui o nome. Fala também a respeito da figura de um juiz injusto, iníquo, que também esse personagem nós desconhecemos o seu nome. E vai nos falar que esses dois personagens distintos, pessoas que pensavam diferente, que agiam diferente, tinham algo que eu e você precisamos aprender, precisamos entender para colocar em prática em nossas vidas. Então ele nos conta que havia numa determinada cidade um juiz, que esse juiz não temia Deus e tampouco respeitava homem algum. E também naquela cidade havia uma viúva que constantemente ela ia ter diante desse juiz, argumentando-lhe que deveria atender a sua causa, julgar a sua causa contra o seu adversário. E entendamos que, por algum tempo, esse juiz, ele resolve não atender a causa daquela mulher, até que num determinado dia, esse homem, então, ele chega a um ponto de fazer uma consideração, de algumas reflexões, e diante disso, ele resolve atender a causa dessa mulher. Ele começa a pensar que, embora ele não tivesse temor algum por Deus, nem respeito algum por nenhum homem que estivesse subordinado à sua autoridade, ele entende que aquela viúva o importunaria por muito tempo. Dessa feita, esse juiz então ele resolve atender a causa dessa viúva, porque ele não desejava mais ser molestado por aquela mulher, por aquela viúva. E aqui Jesus ele quer nos mostrar uma importante lição para mim e para a sua vida. Percebamos que esse juiz injusto, ele olha para a causa daquela mulher e o que o motiva a atender não é que esse homem temia Deus, não é que esse juiz amanheceu num determinado dia acreditando em Deus, mas a perseverança daquela mulher. O fato daquela mulher não ter desistido, ter se mantido convicta de que a sua causa seria atendida. O Mestre da Vida nos ensina nesse dia que eu e você, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar nas nossas atitudes que são simplesmente reflexo das nossas orações. Muitas vezes nós desejamos orar por alguns minutos, alguns segundos, e vamos pensar de forma iludida que imediatamente as coisas vão acontecer. Há algumas exceções, há alguns momentos isso até acontece. Na maioria das vezes, no entanto, a gente ora por dias, por horas, muitas vezes por anos, para alcançar algo. E isso reflete na nossa vida pessoal também. Eu e você, nós não desistimos das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Nós não desistimos de sonhos aos quais nós queremos alcançar. Muitas vezes eu e você vamos estudar anos para ter o tão sonhado emprego, a tão sonhada colocação no mercado de trabalho. Eu e você, muitas vezes, nós não desistimos quando um familiar, um amigo está enfermo, está doente, muitas vezes em estado terminal. E eu e você perseveramos, nós vamos insistir e acreditar que Deus é capaz de mudar o quadro dessa pessoa. Embora a forma de Deus trabalhar, muitas vezes, não seja a forma que eu e você estejamos esperando, mas nós não desistimos. A mesma coisa tem que ser entendida no aspecto da oração.
Eu e você, nós não podemos desistir de orar. Aquela mulher, ela mostra-se submissa àquele juiz. Eu e você precisamos aprender isso também. O fato dela ser submissa àquele juiz nos ensina algo. Ela não desrespeitou aquele juiz, mas ela não deixou de desistir da sua causa. Eu e você tememos a Deus. Eu e você respeitamos a Deus. Mas eu e você precisamos aprender uma lição com essa mulher. Nós temos que ser perseverantes. Temos que buscar constantemente, em oração, perseverança, apresentar ao nosso justo juiz as nossas causas. Jesus ele vai concluir dizendo que o justo juiz depressa fará justiça. Mas também Jesus, nessa conclusão, ele vai fazer uma pergunta inquietante. Ele vai afirmar o seguinte: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que Jesus fez essa pergunta? Se todas as vezes que eu e você pedíssemos algo a Deus, imediatamente Deus nos concedesse, como seria o nosso nível de fé? Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu que quando um filho seu pede algo para você, e seu filho não pondera sobre as consequências daquilo que ele está te pedindo? Suponhamos que ele te pede um carro e ele não tem habilitação e você lhe entregue a chave. O que pode acontecer? E às vezes seu filho vai insistir e persistir e você não vai atender. Você primeiro vai colocá-lo numa autoescola, ele vai tirar a carteira e só então você vai entregar a chave do carro. Só então ele vai ter condições de conduzir. E ele vai entender um dia que você só atendeu a causa dele no momento certo, da forma certa, porque você queria o bem dele. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus permite que a nossa fé seja desenvolvida e nos conceda aquilo que precisamos na hora certa, para que nós saibamos conduzir as coisas da forma certa. Que nesse dia você possa pensar nisso, que você possa refletir a importância da perseverança na vida pessoal e principalmente a aprender a perseverar na oração, que o justo juiz certamente te atenderá, não resta dúvida, na hora certa, da forma certa. Que Deus te abençoe.